bem-vindos a mais um episódio do canal Mundo Gringo. E hoje nós vamos trazer um tema que está se tornando cada vez mais popular, que é morar no exterior, né? Seja para intercâmbio cultural ou a trabalho, enfim. Como fazer para finalmente, né, alcançar o seu sonho, como fazer para que você consiga se preparar para sair do Brasil ou de qualquer outro país e ter uma nova experiência em algum outro país. Então, bora lá, vamos hoje começar o tema, porque tem muito assunto aí. Bom, então, first things first, vamos entender um pouquinho quais são as possibilidades, quais são as oportunidades que estão aí afora, né, que estão out there. Então, bora lá. A forma mais comum, né, de fazer um intercâmbio cultural realmente é através de estudos, de cursos, né, no exterior. E aí, o céu é o limite, porque existe uma imensidão de oportunidades para todos os tipos e todos os bolsos, né? Então vamos entender um pouquinho mais a questão de estudo e depois a gente entende um pouco melhor a questão de trabalho no exterior, legal? Então bora lá. A questão de estudos. Bom, dependendo da sua idade, se você ainda está no colegial, né? Você no Brasil, você pode fazer o high school no exterior. É claro que essa é uma possibilidade, uma oportunidade custosa, principalmente se você deseja ir para alguns países em específico, como por exemplo Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, enfim. High school nunca foi a opção mais barata, porém existem sim bolsas de estudo. Então, por exemplo, se você é muito bom em algum esporte, há muitas possibilidades de você poder, por exemplo, estudar num high school no exterior, universidade também, depois a gente volta lá. Mas você pode fazer um high school no exterior e você pode, em contrapartida, por exemplo, jogar futebol no time daquela escola. Então, se você tem uma aptidão muito boa em algum esporte, em alguma arte, enfim, há sim possibilidades de você ter uma bolsa de estudos em high school em qualquer país, legal? Agora, a segunda possibilidade é a universidade, que da mesma forma existem bolsas de estudos de todos os tipos, de todos os níveis, e algo muito legal que você pode fazer é você não necessariamente precisa estudar o curso todo no exterior. Se você só quer ter uma experiência, aprender um pouco do inglês, ou aprimorar na realidade, né, o seu inglês e voltar falando um pouquinho mais fluente, voltar para o Brasil, né, ou para ir para qualquer país aí com uma fluência um pouquinho melhor ou diferenciada, nesse caso você pode estudar também no mínimo por 6 meses. E aí, como que funciona isso? Estudar por 6 meses. Muitas universidades no Brasil, elas permitem que você faça um intercâmbio de universidades. Então, por exemplo, há cursos de arquitetura, por exemplo, no mundo todo. Legal? Ou, óbvio, de todos os cursos, mas vamos pegar aí a arquitetura como um exemplo. E aí, digamos que na Itália, ou nos Estados Unidos, ou enfim, existe uma universidade que é parceira da universidade que você estuda no Brasil. E aí, essas universidades sendo parceiras, o que você pode fazer? Você pode aplicar para estudar de 6 meses a 1 ano nessa universidade do exterior. Os seus créditos serão transcritos, né, e transformados aí em créditos de bate e volta, tanto para a universidade do exterior quanto para a universidade do Brasil. E aí você pode usar esses créditos para que você continue seus estudos. Então você não perde o tempo aí de estudo que você já teve anteriormente. Claro que isso tudo depende de qual ano você está estudando. Geralmente essas oportunidades, essas possibilidades acontecem para todos os cursos, mas principalmente quando você está aí no 3º para o 4º ano, quando você já está finalizando o seu trabalho, o seu projeto. Agora, algo que você tem que se atentar é o seguinte: nem todas as universidades lá fora têm a mesma grade, né? Tanto eletiva quanto fixa nas universidades do Brasil. Então, o que pode ser que aconteça é que você estude no exterior, sim, e tenha que regredir 6 meses ou 1 ano no Brasil nos seus estudos. Por quê? Porque você não estudou as mesmas matérias lá fora. E nem todas são equivalentes no Brasil, né? Nem todas o MEC reconhece. Então, você tem que só prestar atenção se esse é o caso do seu curso, da sua universidade. Legal? Então, essa é uma segunda opção. Uma outra opção dentro do âmbito né, da universidade é você fazer o curso todo lá fora. Seja
o bacharel, ou seja, um mestrado. E aí o mestrado, o legal é que lá fora existem duas opções. Sempre tem muita opção, né? Mas essa é uma opção bem... essas opções são bem bacanas, porque elas te dão uma flexibilidade maior aí em relação ao tempo e custo, claro. Então você pode, se você não tiver uma bolsa de estudos ou se você tiver uma bolsa de estudos, você pode aplicar para ambas, tá? Existem opções para todos os tipos. Então, existem os cursos, os masters, né? Que são os mestrados, que são coursework e são research. Qual que é a diferença? O research é aquele mestrado tradicional que você, né, trabalha, atua em pesquisas e aí você, enfim, atua numa tese, trabalha em cima de uma tese para que você finalize ela aí no exterior, traga para o Brasil, enfim. E aí você tem toda a sua graduação em um mestrado tradicional. Uma outra forma de mestrado é o que eles chamam de coursework. E o que seria isso? Esse coursework nada mais é do que você estudar uma matéria, um curso, né, na verdade, específico dentro da sua área de atuação, porém não focado em pesquisa. E aí, geralmente, esses cursos você pode finalizar dentro de 1 ano e meio, ou até mesmo 1 ano ou 2. Então, depende muito do curso, né, do coursework que você escolhe, você pode estudar de 1 ano a 2 anos. Né? Então, é um tempo até mais reduzido, porque muitas pesquisas elas levam aí de 2 a 3 anos no mínimo, né? O mínimo são 2 anos, enquanto que o coursework você consegue sim finalizá-lo com menos tempo, né? E isso impacta aí na sua experiência, no seu certificado, que seja, se você tem uma pressa, né, de ter uma certificação internacional, digamos assim, seria uma opção para você também estudar. E aí você também não fica fixo, né? A questão de uma pesquisa. Não é aquela coisa que você começa uma pesquisa e você tem que ficar naquilo o tempo todo. É claro que existem gostos para tudo, né? Tem gente que prefere atuar com pesquisas. Tem gente que já prefere ter uma opção maior aí de eletivas, né? Para você estudar o que for possível dentro do seu âmbito de atuação aí, ou do seu curso que seja. Então vamos lá pegar como exemplo um curso de mestrado em artes e em fotomídia, por exemplo, né? Em fotografia e mídia. E aí o que você estuda num curso desse, né? Você estuda muitas matérias de acordo com a sua seleção, né? Você tem a grade fixa e você tem a grade móvel, as eletivas, que você pode escolher o que você quiser estudar dentro da universidade, dentro da gama que eles oferecem ali. Então, vamos pegar como exemplo este curso. Muito provavelmente você vai estudar arte, claro, história da arte. Você vai ter algum projeto, como se fosse um TCC, para realizar ao longo desse 1 ano, 1 ano e meio, ou até 2. E você também vai poder escolher estudar relações públicas, matérias de relações públicas, matérias de jornalismo, matérias de publicidade, matérias de publicidade e propaganda, né, marketing, matérias inclusive de softwares, como você pode manusear um Photoshop, por exemplo, né, existem eletivas, né, são cursos, são aulas que são para te elevar, né, te levar para outro nível aí, em relação ao seu conhecimento nesses softwares, né, que são tão utilizados hoje em dia, né, o Photoshop, os softwares de vídeo, enfim, tem muito software por aí e cada um deles pode ser uma eletiva dentro da sua universidade. É claro que tudo depende do que a universidade oferece, mas essa é uma opção, legal? Então, assim, se você pega um curso coursework, não necessariamente você fica preso a um tema, como é o caso do research, por exemplo, né? O research, claro, tem as suas eletivas também, mas o foco principal é a pesquisa que você vai atuar ali, e aí o céu também é o limite. Num coursework, você tem matérias para estudar, e é isso. E aí você pode estudar matérias, inclusive, de outras áreas que não necessariamente são linkadas ali a artes, não é, por exemplo, estudar relações públicas não é necessariamente uma arte, né? Tudo bem, tem toda uma arte por trás, sou suspeita a dizer isso, mas, entende? Você pode estudar outras matérias que aí são linkadas.
Então vamos continuar. Então a gente comentou sobre high school, universidade no exterior. Você pode fazer, como eu disse, o semestre abroad, ou você pode um semestre apenas, ou o ano todo, ou inclusive todo o curso, né? Mestrado, doutorado, PhD, enfim, pode estudar o que você quiser no exterior, com bolsa de estudos, sem bolsa de estudos. Outra oportunidade aí seriam os cursos de línguas, claro. Esse é o mais tradicional de todos. Então, eu quero aprender inglês, ou eu sei inglês, eu quero aperfeiçoar o inglês. Ou até outras línguas, espanhol, alemão, francês, por que não? Né? Então, você aplica para estudar em algum colégio ou alguma escola, enfim, que seja, em outro país, para que estude essas línguas. E aí, o mais bacana é que, assim, você não tem que ficar preso se, é claro, ok, você não tem que ficar, o que eu quero dizer é, você não tem que ficar preso se aquele país, a língua materna é da língua que você quer estudar. É claro que isso é muito melhor, isso ajuda. Então, por exemplo, eu quero aprender inglês? Muito provavelmente eu vou para os Estados Unidos, ou eu escolho a Inglaterra, ou Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, eu escolho países, né, Dinamarca, países cuja língua inglesa é a primeira língua, é a língua materna, né, do local. Agora, ou a língua oficial, digamos assim, não necessariamente a língua materna, mas a língua oficial, né, porque na África do Sul também eles falam Afrikaners, na Dinamarca eles falam a língua local também, porém, todos eles também são fluentíssimos em inglês. Então, você pode escolher esses países para estudar o inglês. Então, você pode estudar inglês aonde você quiser, no mundo todo. Legal? Então, você escolhe aí o seu país preferido ou que te permite, né, que te dê a possibilidade, a oportunidade, uma bolsa de estudos para que você possa estudar o curso que você deseja. E aí, como eu disse, pode ser de inglês, pode ser de outras línguas ou até mesmo cursos, eles chamam de short courses, que seriam cursos curtinhos, por exemplo, um business English. É um inglês mais voltado para uma atuação business. Ou então marketing. Você pode estudar sim, por exemplo, um certificado em marketing, que é questão de 3 meses, 4 meses de curso, né? Alguns deles são até mais curtinhos, de 4 semanas. Então, depende de qual certificado você está atrás, você tem interesse em estudar. Todos os países oferecem essa possibilidade também, tá? Ou pelo menos a maioria deles, né? Então, o curso de línguas é uma outra oportunidade para você estudar no exterior. Morar e estudar no exterior. Agora, bora para a questão de trabalho, que essa é que muita gente pergunta e que bastante gente está atrás de informações. Então, quais são as opções aí para que eu possa trabalhar no exterior? Mas aí o céu não é o limite mesmo. Explodem as possibilidades. Então, vamos entender aí. A mais tradicional delas é claramente quando você trabalha, né, atua em uma empresa, você tem a possibilidade de trabalhar no exterior através da sua própria empresa, né? Fazer esse intercâmbio aí, fazer essa troca de posição, ou seja, na sua carreira, enfim, trabalhando em outra empresa, na mesma empresa em outro país. Agora, essa é uma das opções que essa é uma opção que não é tão fácil assim, né? Você depende de muitos fatores, depende de aonde a empresa que você atua hoje tem uma base no exterior, se ela tem uma base no exterior, porque não é a realidade de todas elas, não é mesmo? Então, essa é uma das opções que é menos utilizada comparado com as outras opções que existem por aí. Tá? Mas é claro que essa é uma opção incrível, que se você tiver a oportunidade, não perca, né? Se você sabe que a empresa onde você trabalha tem uma base no exterior e você tem esse interesse de morar fora, por que não, né? Fique de olho nas vagas que a sua empresa oferece nesses outros países e aplica, tá legal? Agora, outra opção é fazer um work exchange. O que seria isso? Eu quero morar no exterior, mas um breve curto de tempo. Por exemplo, eu quero tirar as minhas férias, né? Eu trabalho aí o ano todo, eu tenho um mês de férias. Eu quero tirar as minhas férias e trabalhar em algum lugar, por um mês que seja. Você pode fazer um work exchange. Então, você troca as suas habilidades, né, por moradia, por alimentação, estadia. Então, como funciona isso? Tem muitos projetos por aí afora, também no mundo todo, em que você pode trocar a sua habilidade de ser um professor, né? Você ensina inglês ou você ensina alguma coisa a alguém e em troca
você tem aí a moradia, você tem direito à moradia, alimentação, ou enfim. Você pode, por exemplo, trabalhar numa fazenda, fazendo a colheita de frutos, e aí eles garantem a sua alimentação e moradia no local também. Então tem muito work exchange por aí afora para que você trabalhe em qualquer área, né? Só que, claro, essas áreas, elas são áreas mais simples, né? Não vai imaginar que seja um trabalho aí white collar, né? Como se diz, simplesmente de escritório. É um trabalho que, muito provavelmente, é um pouco mais manual. Porém, se você for um pouquinho mais aventureiro e você não se incomodar em ter uma vida um tanto mais roots, digamos assim, mais tranquila, você pode, por exemplo, trabalhar num hostel, né, ou num albergue. Então você pode ser recepcionista de um albergue, você pode ser camareiro, você pode ser o que quiser dentro de um albergue, dentro do que os albergues, dentro das vagas, né, que os albergues oferecem. E aí você pode, em contrapartida, morar naquele albergue. Então você tem um teto ali e muito provavelmente também a alimentação incluso. Então o Work Exchange é uma excelente ferramenta se você quer ter uma experiência no exterior. E assim, você pode trabalhar em fazenda de ostra, você pode trabalhar em fazenda para coletar morangos, você pode coletar uvas para fazer vinho, você pode, entende? Então assim, você pode morar aonde você quiser e trabalhar na área que você quiser dentro desse um mês, desde que você ofereça, né? A sua boa vontade, todo o seu esforço ali em troca dessa alimentação e dessa acomodação. Então isso é bem bacana. Outra forma que você pode também morar no exterior e também ajudar o próximo de uma certa forma é o voluntariado. Mas aí o voluntariado ele é um pouquinho tricky, porque o que acontece? Você pensa, né? Pô, eu tô indo lá para fazer um voluntariado, eu vou ajudar alguém, etc. Então, em contrapartida, eu deveria sim ter uma casa gratuita, alimentação, etc. Porém, 90%, se não mais, nem todos os voluntariados funcionam dessa forma. Por quê? Porque eles precisam sobreviver, né? Então, muitos voluntariados, como é que eles funcionam? Eles, na realidade, cobram uma taxa, né, sua, para que você possa morar ali com eles, enfim, com a equipe de voluntários, ou seja lá onde for, e tenha direito aí a alimentação e comida, etc. E alimentação e moradia, né? E talvez às vezes até transporte, enfim, até o seu local de voluntariado, ou seja lá como for. Então você paga uma taxa para que você trabalhe lá. Poxa, mas eu pago uma taxa para morar lá? Sim, porque, poxa, como é que eles vão ajudar o próximo e ainda te bancar? Né? Então tem que ter uma troca aí de uma certa forma. Então a maioria dos voluntariados eles funcionam dessa forma. Você paga uma taxa, dependendo do país não é uma taxa muito barata, eu devo dizer, porém é algo recompensador, porque né, você tem uma oportunidade única, incrível de ajudar aí um da fora. É claro que se você conhece alguém que tem uma ONG no exterior, ou se você tem algum contato, ou enfim, né, tem opções aí afora que permitem sim que você vá lá, ajude ao seu próprio bolso, ao seu próprio custo e vá embora, né? Mas também, como eu disse, há sempre o interesse da ONG em ter um capital aí de retorno para que eles possam utilizar esse valor para poder cobrir, né, os seus gastos ou para poder cobrir os gastos ali do local. Então, se você for dar aula de inglês, por exemplo, na Tailândia, você pode sim encontrar ONGs e instituições que te permitem que você chegue lá e ajude, seja um voluntariado ao seu próprio custo. Então, você paga sua acomodação em algum lugar, você paga a sua estadia, você paga tudo para você, né? E você ainda ajuda o próximo. Só que isso é um voluntariado que, enfim, é um pouco menos tradicional em relação a outras ONGs, instituições maiores, né? Instituições maiores geralmente pedem aí uma taxa, porque eles se responsabilizam por você, né? Desde a questão muito provavelmente do visto até a sua chegada, né? Te leva até o campo de trabalho, eles se responsabilizam por você por completo, tá? Então, essa é uma outra opção
para você morar no exterior, muitas vezes bem baratinho, muitas vezes um pouco mais custoso, principalmente dependendo de qual país você quer ir para você ser um voluntário aí, tá? Então vamos lá, Work Exchange, falamos de voluntariado, falamos de... tem um super bacana que é o Work Holiday Visa. Aplicar para esse tipo de visto para alguns países. Nem todos os países têm essa possibilidade, têm esse tipo de visto para o Brasil. Mas um país que recentemente, na realidade, se eu não me engano, março desse ano, lançou aí o projeto, né, para o Brasil é a Austrália. A Austrália está com a opção incrível de você aplicar para o Work Holiday Visa, que nada mais é você aplicar para você poder trabalhar durante 6 meses a 1 ano com direito trabalhista de residente, de morador local mesmo, né? Então você procura no site, né, do governo australiano, enfim, dá um Google rapidinho, é super fácil encontrar as opções. Depois eu posso dividir aí o site certinho, qual que é o site que você entra para procurar essa informação específica, mas você pode aplicar aí, como eu disse, para o Work Holiday Visa, que é um visto específico de trabalho para que você tenha direito trabalhista. Então você pode trabalhar livremente, mais de 40 horas a mais, né? Geralmente 40 horas semanais aí no país que você fez essa aplicação. Legal? Nem todos os países têm essa possibilidade para o Brasil, então é bom ficar atento aí, eu quero ir para tal lugar, mas eles oferecem essa possibilidade? Por exemplo, o Canadá tem esse programa, mas não para brasileiros, né? Então você tem que ver aí qual país tem o Work Holiday Visa neste momento, né? No momento que você está aplicando, porque muita coisa pode mudar de um dia para o outro. Esse programa, né, na realidade, existe há muitos, muitos anos, e só esse ano que a Austrália, por exemplo, liberou para brasileiros, né? Antes apenas da América do Sul, há 10 anos atrás, um bom tempo atrás, somente chilenos, somente residentes do Chile podiam aplicar para esse tipo de visto. Hoje brasileiros também podem. Então essa é uma super oportunidade que você pode tentar aí se você quiser ter um visto livre para trabalhar no exterior. Isso não é garantia de emprego algum, legal? Uma coisa super importante é saber, você tem o direito ao visto, mas aí você tem que procurar o emprego por lá, uma vez que você chega, tá? Não é difícil, não é impossível, mas tem mais etapas além de apenas aplicar para um visto, tá bom? Você vai ter a permissão trabalhista, mas até aí ter o emprego lá é outra história. E aí as pesquisas online te mostram todos os passos que você precisa para que você consiga um trabalho por lá. Ou você viaja até lá e lá você encontra um emprego. Não é difícil. É algo, inclusive, até mais fácil do que se pensa. Claro, não para todas as profissões. Mas se você quiser qualquer emprego, tem. Qualquer emprego tem. Bom, outra forma de intercâmbio, né, dentro do ramo de trabalho, que também tem um custo super baixo, é o famoso au pair. Né? Au pair nada mais é do que você ser uma babá, enfim, ou um babá, enfim, cuidar de uma criança ou mais crianças, enfim, que esteja em outro país, né? Então você mora com essa família em troca dos seus serviços, né? Enfim, cuidador aí da criança em questão, ou das crianças em questão. Isso é um trabalho, né, um projeto muito comum, principalmente nos Estados Unidos, e é algo super legal. É algo muito famoso nos Estados Unidos, mas também tem na Inglaterra, na Austrália, na Europa toda, enfim, em vários países tem au pair. Então você escolhe aí o seu país principal primeiro, vê se ele oferece essa possibilidade, muito provavelmente sim, e aí você começa as buscas para a aplicação. Bacana? E aí é isso. Essas sim são as opções mais famosas que tem para que você possa morar no exterior. Agora, ter a opção é uma coisa, ter o visto é outra. Então, algo muito importante que você tem que sempre se atentar é se você pode se qualificar, né? Muito provavelmente sim, mas você tem que ter toda uma documentação que te sustente aí para que você possa aplicar para visto no exterior, tá? Então, se você for para os Estados Unidos como au pair, você vai ter um visto. Se você for como estudante,
na Austrália, você vai ter um visto de estudante. Se você for trabalhar no exterior, na Europa, você vai ter um visto de trabalho. Se você tem uma empresa e você quer morar fora, óbvio, essa é outra oportunidade, né? Você, com a sua própria empresa, você trabalha no exterior, você tem que aplicar para um visto business. Então, sempre se atente a isso também, legal? Não é só você querer fazer um curso ou fazer um programa X, você tem que lembrar aí que existe uma série de documentos que você tem que correr atrás para que você possa ter a possibilidade de fazer esse intercâmbio, né? E assim, é algo super atingível, é super tangível, né? Essa palavra que eu queria usar. É fácil conseguir. Mas você tem conseguir a documentação, etc. Mas você tem que correr atrás de tudo, né? Muito provavelmente os documentos principais que esses programas pedem, né? Que os países pedem para te dar o visto, são aqueles documentos que comprovam que um dia você vai voltar para o Brasil. Então eles ficam com a tranquilidade, os países, né? Quando emitem um tipo de visto para você, eles ficam tranquilos. Poxa, essa pessoa vai vir, vai fazer o que eles desejam, né? Estudar, trabalhar, seja o que for, e vão voltar para o país de origem e aplicar aí o que eles aprenderam. Claro que isso não necessariamente precisa acontecer. Se você tiver interesse em morar no exterior para sempre, aí você tem uma gama de possibilidades de outros vistos que você pode aí conversar com seu futuro empregador ou atual empregador, ou na escola você pode estender o seu curso, e aí vai se estendendo aí a sua estadia no exterior. Dependendo de quantos anos você mora lá fora, se, por exemplo, na Austrália, se você mora há mais de 5 anos, você pode muito provavelmente aplicar para o visto de residência. Por que não? Né? Então, tem, assim, uma série de opções para que você possa começar o seu intercâmbio cultural e ficar lá para sempre. Ou você pode aprender tudo que você quiser aprender lá fora e trazer aí para o Brasil e aplicar tudo na sua carreira, enfim, trazer aí para o Brasil e ajudar o país a prosperar também. Legal? Bom, então é isso. Tem muito mais assunto pela frente quando a gente fala de intercâmbio cultural, viagem, moradia no exterior. E no próximo episódio a gente vai conversar um pouquinho mais a fundo, né? Trazer aí um pouco mais de detalhes em relação a como se preparar aí para o seu intercâmbio. Como se preparar para que você não passe perrengues, para que você tenha todas as os documentos em mãos, para que você tenha tudo aí tranquilo, para que você possa viajar no exterior tranquilamente. Tá bom? É isso. Até mais e nos vemos em breve.